blog há muitos anos, desde os primórdios do seu blog. O blog da Ioni, basicamente, é uma crônica do cotidiano da vida de uma mulher em Cuba. Faltou pasta de dente tal dia, aconteceu tal outra coisa na escola dos filhos. Nunca foi um instrumento de proselitismo político. Era apenas a narrativa do cotidiano. E foi isso que transformou o blog dela num assunto de interesse. Pessoas em todo o mundo querendo saber como é a vida do cubano no dia a dia. De uma pessoa, de uma geração de pessoas que não tem um compromisso ideológico, que não está ligado a nenhuma das redes de oposição ao regime de Fidel Castro, mas simplesmente uma jovem cubana que começou a escrever sobre aquilo que ela vivia. No entanto, e como ela diz, não gosta de política, mas a política opressiva passou a gostar dela. E ela foi se tornando conhecida e se tornou hoje um símbolo. Ela se tornou, como dizem os franceses, malgré elle, involuntariamente se tornou um símbolo daqueles que aspiram uma evolução de Cuba para uma situação mais democrática. Penso que a palavra evolução é importante. Seria mais problemático se isso viesse a ser alcançado, ou vier a ser alcançado, através de uma ruptura nos moldes da Primavera Árabe. Penso que nós, brasileiros, devemos, de uma forma muito sutil e dosando pressão e diálogo com o regime cubano, suscitar um processo de evolução. Nesse sentido, o fato da Ioni ter conseguido finalmente o seu passaporte e estar aqui no Brasil representa um pequeno passo adiante. Grandes passos ainda são necessários. Não é aceitável que há mais de 50 anos da Revolução haja apenas um jornal, não haja liberdade de imprensa, haja apenas um partido, não haja liberdade de organização política, não haja eleições nem do tipo que existe na Venezuela, já seria um bom começo, não existem. Então, de qualquer maneira, há um esforço nesse momento aparente da gerontocracia que governa o país, no sentido de avançar numa abertura econômica, por um lado, e de uma forma muito dosada permitir um pouco mais de oxigênio, de espaço, as pessoas poderem eventualmente se expressar um pouco mais e poderem viajar. E a Ioni se beneficiou desse processo, finalmente, depois de tantas e tantas tentativas de conseguir o seu passaporte, ela conseguiu estar viajando. E isso seria um momento importante e positivo para o próprio regime cubano. O regime cubano poderia dizer, vejam só, as coisas estão evoluindo positivamente, até essa terrível oposicionista que nós temos aqui, nos enchendo o saco todos os dias pela internet, nós deixamos que ela saísse. Então, nesse sentido, eu fico absolutamente intrigado com a sesquipedal burrice do que está acontecendo. Se mão da CIA houvesse em algum ponto desse processo, a CIA não é mais aquela, não acredito que ela tenha nada a ver com nada, mas se mão da CIA houvesse, seria muito mais na ação dessas turbas fascistoides. Porque vamos raciocinar, a visita da Ioni Sanches seria um fato relevante, veio aqui no Brasil e tudo mais, seria objeto de um artigo de jornalzinho, uma coisa discreta, de página 5, meia página, uma coluna, seria citada aqui e ali, e eles conseguiram, e nesse sentido, Ioni, você deve agradecer as turbas fascistoides, pintadas de vermelho, eles conseguiram transformar a visita da Ioni Sanches num grande acontecimento internacional que não teria sido. Então, se mão da Central Intelligence Agency existe nesse processo, não é através dessa mulher corajosa, simples, sincera, direta e muito talentosa como escritora, que está aí sentada. É pela ação debilóide dessas turbas,
que dão um tiro no pé. Eu penso até, me lembro que em todos os processos de transição, você sempre tem uma luta interna dentro do regime. E eu me lembro na época da abertura Geisel, né, quando a ditadura começou a ceder terreno aqui no Brasil, havia os chamados bolsões radicais e sinceros, a linha dura, o pessoal do DOI-CODE, do aparelho de repressão. Eu me pergunto se um processo análogo não está acontecendo em Cuba. De um lado, um segmento do Partido Comunista Cubano querendo abrir um pouco, e do outro lado, um aparato de repressão provocando situações de crise que eventualmente justifiquem um retrocesso. É a única justificativa racional que eu posso dar para o que aconteceu. Porque, na verdade, fora isso, é como eu falei, de uma burrice extraordinária. Ok. Então, para concluir, gostaria de me congratular com o meu querido colega carioca Otávio Leite por essa iniciativa e dizer a Ioane, queremos você aqui no Brasil muito mais vezes. Muito obrigado, senhor. Parafraseando o Tchê, 1, 2, 100 visitas aqui. Muito obrigado. Cumprimentar o belo pronunciamento do deputado Sirquis, deputado